Boa tarde. 1 hora começa mais um episódio do Nevide em Pauta Convida. Nessa sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2025, está no ar mais um episódio da série Pesquisa em Sociologia. Mais uma iniciativa que une jornalismo e ciência com o objetivo de dialogar com você, ouvinte e espectador, sobre produção de conhecimentos e suas contribuições para os múltiplos cenários. Eu sou Ricardo Bedendo, professor da Faculdade de Comunicação da UFJF e pesquisador do Nevide. Esse podcast é uma iniciativa do Núcleo de Estudos em Políticas de Drogas, Violência e Direitos Humanos, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e do Mestrado Profissional em Sociologia da UFJF. Com o crescimento deste trabalho, o Nevide em Pauta Convida se transforma agora também em projeto de extensão em interface com a pesquisa, após ser aprovado no edital da Pró-Reitoria de Extensão da UFJF. E com mais essa conquista, temos um reforço também na nossa equipe. Os voluntários de graduação, Tiago Cesário, Sara Nascimento, do curso de jornalismo, o Elias Augusto Gomide, do curso de RTVI, e a Mariana Nobre, do curso de cinema e audiovisual. Um timaço que nos ajuda em todo o processo de produção e de pós-produção também aqui do Nevide em Pauta Convida. Nesse capítulo, nosso tema é A Polícia que Gritou Guerra, Policiamento e Violência no Rio de Janeiro. O nosso convidado é o doutorando em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Vitor Toscano. Atualmente, estuda intercâmbios policiais e a construção global de um repertório de violência estatal, para onde os policiais estão viajando, o que aprendem e ensinam e como esses encontros influenciam e alteram o policiamento, tanto no Rio de Janeiro quanto no exterior. Vitor é mestre em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com graduação em Relações Internacionais também pela mesma universidade. Sua pesquisa está principalmente na interseção entre segurança pública e segurança internacional. Vitor, muito boa tarde. É um prazer recebê-lo aqui no Nevide em Pauta Convida. Boa tarde, Ricardo. Prazer todo meu. Muito bem. Fazer uma saudação, então, aí também ao Elias, ao Tiago e à Sara, que estão com a gente na sala, acompanhando esse papo que nós vamos ter aqui com o Vitor, que, sem dúvida nenhuma, vai somar as nossas contribuições sob o ponto de vista de compartilhar conhecimentos e de levar informação de uma maneira universal também para a sociedade, que é uma das prerrogativas básicas, Vitor, aqui do Nevide em Pauta Convida, é levar a informação para as pessoas. A gente produz o conhecimento na universidade ou nas universidades e a gente retribui para a sociedade aquele investimento que ela faz na gente. Muito bem. Primeiramente, Vitor, conta para a gente como é que surgiu esse seu interesse, essa sua relação de pesquisa com esse tema. Bom, como você mencionou, eu sou formado em Relações Internacionais, e uma coisa que sempre me interessou desde a época da graduação era pensar o que havia de internacional no que a gente chama de local, e o que havia de local no que a gente chama de internacional. Então, naquela época, minha monografia foi sobre prisões dos Estados Unidos, usando o RI para pensar prisões dos Estados Unidos como uma ferramenta de construção de identidades. E aí, no mestrado, eu ia para um caminho completamente diferente. Eu queria pesquisar branquitude e cristianismo no Brasil, mas por uma série de motivos, eu troquei de tema, fiquei em uma leve crise tentando encontrar alguma coisa para fazer, e eu lembrei de um conhecido da minha família, que é policial, e desse meu interesse primário de pensar o local e o internacional juntos, e a polícia é uma instituição que ela é muito pensada como local. Até em relações internacionais, de maneira mais tradicional, a gente sempre fala sobre como a polícia é a força armada do Estado para dentro do Estado, enquanto o exército é para fora do Estado. E então eu comecei a contestar um pouco, questionar um pouco essas fronteiras tão delimitadas do dentro e do fora, principalmente nessa divisão de trabalho entre polícia e exército. E minha dissertação de mestrado foi por aí. Eu fiz entrevistas com policiais. Foi uma discussão um pouco mais geral sobre violência policial. E nessas conversas com policiais, alguns mencionaram que havia trocas com policiais de outros países. Então, mencionaram treinamentos com policiais israelenses,
ou cursos com a SWAT nos Estados Unidos, ou quando policiais de fora vieram aqui treinar policiais, né? Os carabineiros do Chile, por exemplo, vieram para cá. Enfim, vários exemplos, né, de trocas entre policiais, além de alguns programas da polícia no Brasil como um todo, mas no Rio de Janeiro especificamente, que são inspiradas em programas do exterior. As UPPs, por exemplo, um policial mencionou que são inspiradas no modelo de policiamento comunitário japonês, chamado Koban. Então, comecei a pensar muito sobre isso, sobre como essas influências do internacional, sobre como essas ideias, inovações, o que seja, que vem de fora, influenciam no policiamento aqui dentro e vice-versa, né? Então, se existem influências de fora para o Brasil, o que será que o Brasil, ou o Rio de Janeiro especificamente, contribui para o policiamento lá fora? E foi daí que surgiu a minha ideia de pesquisa. Muito interessante. De fato, né, quando você tem essa possibilidade de abrir também o seu escopo de pesquisa, né, para o que acontece lá fora, no exterior, né, e poder fazer essa relação com a nossa, principalmente, né, com a nossa polícia aqui no Brasil e trazer essas contribuições, isso de fato é muito importante, assim. E agora no seu doutorado você dá sequência a esses estudos que realizou na sua dissertação de mestrado, concluída em 2023, não é isso? Isso. Então, eu queria que você falasse um pouco assim da importância, Vitor, da gente compreender esses intercâmbios policiais e essa construção global do repertório de violência estatal, como você trabalha, né? Sim, eu acho que tem uma preocupação aí, primeiro, de direitos humanos, porque muito se fala sobre a polícia do Brasil, de novo, particularmente no Rio de Janeiro, um dos das características que mais ressalta é a violência, né? Assim, eu não tenho os números exatos aqui para te dar, mas a polícia do Rio de Janeiro mata por ano muito mais que os Estados Unidos como um todo, né? A polícia dos Estados Unidos como um todo. Então, um país maior que o nosso, tanto em território quanto em população, a polícia mata menos gente do que a polícia do estado do Rio de Janeiro. Então, isso é uma coisa que ressalta muito na relação da polícia do Rio de Janeiro, especificamente do Brasil como um todo, né? Então, tem um pouco dessa preocupação de ver quais são as melhores práticas do exterior, né? Ou de redução de letalidade, né? De outras práticas de policiamento que não envolvam violência, que poderiam ser aproveitadas por necessidades do Rio de Janeiro. Tem também um pouco do caminho inverso, porque até na discussão sobre violência policial, muitos policiais que eu entrevistei mencionavam que o Rio de Janeiro é uma cidade excepcional, que o Rio de Janeiro é um estado excepcional, né, no sentido de que aqui a geografia é diferente, existe uma configuração de violência armada diferente em outros lugares, né, com a milícia, vários grupos de tráfico de drogas, a própria polícia. Então, existe uma configuração armada de violência muito diferente em outros lugares. Então, a polícia do Rio de Janeiro, por consequência, também seria uma polícia excepcional. Então, se a polícia do Rio de Janeiro é excepcional, tem duas perguntas aí, que são de certa forma excludentes, mas a primeira se é excepcional, o que será que existe de novo que eles conseguem construir essa excepcionalidade que pode ser levado para fora? E segundo, será que é tão excepcional que não tem nem como contribuir lá para fora? Será que é uma situação tão sui generis que ela não consegue contribuir para outros lugares? Então, daí surge um pouco da minha pergunta de pesquisa também. Então, acho que no primeiro momento, essa é a preocupação. E um pouco derivado disso também é a ideia de que, pensando de novo a partir das relações internacionais, é muito difícil de entender dinâmicas locais sem entender fluxos globais de conhecimento, particularmente quando se trata de violência estatal. A própria polícia, como eu coloco na minha dissertação, é um projeto internacional de partida. Eu falo isso porque a polícia, como a gente entende hoje, ela é uma instituição que foi criada na França, né, se não me engano, na época do Luís XIV. Então, é uma instituição absolutista, centralizada, que ao longo do século XVIII foi proliferada para outros países absolutistas da Europa, né, com, enfim, diplomatas que viajavam, pessoas que escreviam tratados sobre o assunto e levavam essa experiência nova da polícia para outros países. E depois do final do século XVIII para o início do século XIX, surge o modelo britânico, né, como se chama, do Robert Peel, que é uma polícia diferente, até em contraposição, mas ainda levando como referência essa polícia francesa, que também é espalhada para outros países do mundo. Então, de certa forma, ela já surge internacional, né? Ela surge, né, daquele contexto local, mas logo ela informa outros países, e esses outros países informam de volta os modelos iniciais de policiamento. Então, sempre existe uma troca na polícia. Isso é uma coisa que não é recente, isso não é uma coisa que surgiu nos últimos 100 anos, né, na Guerra Fria, o que seja. Isso é uma coisa que vem do nascimento da polícia como instituição moderna. Essa trajetória histórica, sem dúvida nenhuma, nos parece também assim essencial para a gente compreender o momento atual
E essas relações, né? Você falando da polícia inglesa, eu me lembrei aqui, Vitor, você já deve ter conhecimento de um livro fantástico do Robert Reiner, chamado A Política da Polícia. Sim. Né, no qual ele faz uma trajetória, né, da polícia inglesa e destaca, né, o real papel também do significado da palavra polícia. Então, eu acho que assim, e policiamento, né, policiar, e de fato a gente compreender esse contexto histórico é imprescindível para poder falar sobre polícia, policiamento em qualquer época das nossas vidas. Você mencionou, né, a questão das possíveis contribuições que a polícia brasileira, em específico, no seu caso, aí, a polícia do Rio de Janeiro, pode ou poderia dar, né, dentro desse caráter de excepcionalidade, né, para essa rede global. Você já conseguiu uma possível contribuir nesse sentido, ou ainda está muito no começo da sua pesquisa? Ainda está bem no começo da pesquisa. Minha preocupação com essa pergunta, particularmente da contribuição do Brasil e do Rio de Janeiro para fora, vem de que muita literatura que existe atualmente sobre intercâmbios policiais, particularmente quando se fala do Brasil ou do Rio de Janeiro, coloca o Brasil muito numa posição de receptor de conhecimento, uma posição muitas vezes subordinada. Tem uma socióloga americana chamada Martha Huggins, ela estudou polícia, enfim, ela tem um livro que é exatamente sobre isso, sobre, de certa forma, a influência dos Estados Unidos durante a Guerra Fria na polícia da América Latina, especialmente do Brasil. E ela argumenta exatamente isso, que quem recebe o conhecimento é uma posição subordinada a quem dá aquele conhecimento. E aí, uma literatura mais recente, a Martha Huggins está escrevendo nos anos 80, mais ou menos, uma literatura mais recente fala muito sobre o papel dos mega-eventos como momentos de difusão de conhecimento policial. Então, realmente, na minha pesquisa, eu mapeei 316 viagens da Polícia Militar do Rio de Janeiro de 2001 a 2024, totalidade dos anos. Eu sei que não são todas as viagens que aconteceram, foram as que eu consegui mapear pelos documentos que eu obtive. Dessas 316 viagens, eu não me lembro exatamente qual foi o ano, não sei se foi 2012. Sei que foi no meio desse período ali dos grandes eventos no Rio de Janeiro, né, das Olimpíadas, Copa do Mundo, Jornada Mundial da Juventude. Houve 51 viagens em um ano específico, um ano com mais viagens. Então, de fato, né, existe ali uma concentração de viagens naquele período de mega eventos. Mas até a literatura que trata sobre isso, ela apresenta como o Brasil, muitas vezes, só serve para difundir conhecimento de policiamento para outros países do sul global. Então, ainda existe essa hierarquia, né, do norte, de certa forma, criando, né, ou distribuindo para o Brasil, e o Brasil só distribuindo para os seus pares, né, do sul global. E eu comecei a questionar, o que será que acontece de volta, né? Será que existem policiais do Brasil que vão para fora para treinar outros policiais, ou policiais de fora que vêm para o Brasil para conhecer como a gente faz coisas aqui? Eu encontrei nesse meu mapeamento de viagens, se não me engano, 2 só instâncias de policiais de fora que vieram para aprender. Uma era de policiais espanhóis e outra de policiais franceses. Só que eu ainda não tive acesso a ninguém que tenha participado desses intercâmbios diretamente para conseguir perguntar o que houve de contribuição de fato. E até eu já comecei minhas entrevistas, eu entrevistei recentemente um coronel aposentado da polícia, que já fez muitas viagens internacionais, e perguntei para ele exatamente isso, né? Ok, você já me falou, então, algumas contribuições que vocês tiraram de viagens para os Estados Unidos, Canadá, França, onde quer que seja, mas o contrário, né? O que a Polícia do Rio contribui para esses países? E a resposta dele foi que não contribui muito, porque vem com a polícia brasileira como atrasada, ou com um certo nível de civilização desigual ao desses países do norte global. Então, de acordo com ele, na visão dele, não haveria muita contribuição. Esse é o único dado que eu tenho qualitativo sobre esse tipo de contribuição. Eu ainda suspeito que haja contribuições, eu ainda não sei quais são. Eu ia te perguntar, porque eu, no meu mestrado, Vitor, estudei a implementação da filosofia de policiamento comunitário aqui em Juiz de Fora, entrevistei policiais militares também, e agora, mais recentemente, no doutorado, eu trabalhei com a temática da violência escolar, também pela ótica da polícia militar, daqui de Juiz de Fora, e é muito interessante a gente ver como esse tema do policiamento comunitário ele perpassa na contemporaneidade agora boa parte da cultura, né, e dos desafios, vamos dizer assim, teóricos e práticos também das instituições policiais, em especial a Polícia Militar,
no que diz respeito à tentativa de implementação dessa filosofia, muito influenciado por práticas lá de fora, né? Em especial dos Estados Unidos, Canadá, que você mencionou, que acabam sendo pontos de referência com algumas experiências também vindas da Europa e até do Japão, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, se você chegou a identificar esses temas que mais atraem, assim, né? Aí no caso do Rio de Janeiro, a polícia carioca também. E a gente sabe assim que os desafios aí também são muito maiores, né, Vitor? Em função do próprio contexto, né? Da própria característica do trabalho da Polícia Militar no Rio de Janeiro, que é muito particular em relação a outras regiões do Brasil. Sim, com certeza. Eu identifiquei alguns temas. No início dos anos 2000, o tema principal que motivava essas viagens internacionais era a questão do combate às drogas. Então, foi um momento também de pesquisa e implementação do ProERD aqui no Rio de Janeiro. E a Polícia do Rio de Janeiro é referência no ProERD, né? Até hoje, eu mapeei as viagens a partir de boletins internos da polícia. E nesses boletins, até hoje, tem lá viagens da Polícia do Rio de Janeiro para outros estados do Brasil para dar treinamento sobre ProERD. Então, o Rio de Janeiro é o núcleo sobre ProERD, né? Então, no início dos anos 2000, a preocupação era essa. Era principalmente sobre questão de drogas. Depois desse início dos anos 2000, principalmente ali naquele momento, início dos anos 2010, mega eventos e tudo mais, houve uma preocupação muito grande com esses eventos em si. Então, treinamento de terrorismo, né, contra bombas, temas que seriam interessantes para controle de multidões. Então, era muito voltado para aquela situação particular, né, que a polícia teria que lidar com mega eventos internacionais, com uma visibilidade global do Rio de Janeiro. Então, a preocupação naquele momento era muito aquela. Depois desses momentos, né, do início dos anos 2000 e início dos anos 2010, os temas ficam um pouco mais difusos. E aí tem uma questão importante que é quem faz o convite e quem financia essas viagens. Porque muitas vezes as viagens que acontecem, elas acontecem por convites de consulados ou de outros países, né, e muitas vezes com financiamento desses países. Ou muitas vezes também com investimento de empresas estrangeiras. Eu quero falar disso, né, para dar alguns exemplos. Teve uma viagem para a Áustria, se eu não me engano, não lembro exatamente o ano agora, mas foi recente, que era para conhecer as instalações da fábrica da Glock para, né, motivar os policiais do Rio de Janeiro a comprarem as armas deles. Então, isso acontece muito em empresas, né, de tecnologia, principalmente, ou da indústria armamentista, que pagam para os policiais irem para lá para conhecer as fábricas, fazer treinamento de tiro, né, atirar com as armas para depois tentar vender aqui para o Rio de Janeiro. Mas, além disso, dos países que investem, né, tem também interesse particular daqueles países. E isso vai um pouco ao encontro do que a Martha Huggins fala, de que quem recebe o treinamento muitas vezes está subordinado. Porque, por exemplo, o governo israelense já pagou mais de uma viagem para a polícia do Rio de Janeiro para fazer treinamento antiterrorismo ou antissemitismo. É um interesse, de certa forma, geopolítico, né, estratégico de Israel, que eles, de certa forma, influenciam a polícia do Rio de Janeiro com aquele treinamento, com aquele investimento. E outros casos também, os Estados Unidos é o país que mais investe, isso historicamente, mas das 316 viagens que eu mencionei que eu mapeei, de 2021 a 2024, 28% foram ou para os Estados Unidos, ou melhor, foram para os Estados Unidos, mas mais do que 28%, e eu não tenho esse número exato, mas muitas viagens para outros países também têm dedo dos Estados Unidos. Então, eu mapeei, se não me engano, 2 ou 3 viagens para Botsuana, que foi fazer um treinamento em um centro lá de treinamento, né, de militares e policiais, que é dos Estados Unidos. Então, tem muito disso. Os temas muitas vezes são escolhidos pela própria polícia, obviamente, né? Então, houve um período de interesse sobre o policiamento comunitário, que foram, como eu mencionei, para os Estados Unidos, para o Canadá, outros países da Europa também, até porque isso era, de certa forma, uma resposta à crise histórica de legitimidade da Polícia do Rio de Janeiro, né, que é uma polícia que é muito contestada, que é muito controversa em muitas situações. Então, existe uma crise de legitimidade que não é exclusiva do Rio de Janeiro e não é exclusiva do Brasil. É uma crise de legitimidade que é, de certa forma, perene da polícia enquanto instituição moderna. Tem um autor americano chamado Egon Bittner, ele fala que a polícia é o fogo que combate o fogo. Então, não tem como sair incólume, né? Então, tem essas questões, né? Tem alguns temas centrais da própria polícia do Rio de Janeiro que eles vão atrás, drogas, tanto para interesse próprio quanto para interesse dos Estados Unidos, os mega eventos, polícia comunitária por esse interesse próprio de resgatar ou tentar construir uma legitimidade,
mas existem outros temas um pouco mais difusos ou de interesses mais contidos, né, mais localizados. Às vezes quer aprender sobre como treinar cães, né? Por exemplo, houve um treinamento de cães da polícia com a polícia francesa, e às vezes tem interesse vindo de fora do investimento, né? Estou pagando para a Polícia do Rio fazer uma viagem para vir conhecer minhas armas ou para vir aqui conhecer meu treinamento sobre antiterrorismo. Ô, Vitor, agora por que a polícia que gritou guerra? Por que você trabalha com essa expressão, né, e com essa relação, com essa temática, né? A polícia que gritou guerra. A polícia que gritou guerra é o título de um artigo que eu escrevi, né? Estou terminando de escrever, baseado na minha dissertação, porque por alguns motivos. O primeiro é um jogo com aquela história do menino que gritou lobo, né? Que ia todo dia na vilarejo e falava, tem um lobo. Todo mundo desceu correndo, não tinha lobo nenhum. E aí, quando havia um lobo de verdade, ninguém deu ouvidos a ele e ele foi comido pelo lobo. E das entrevistas que eu fiz na minha dissertação com policiais do Rio de Janeiro, tanto civis quanto militares, duas coisas me chamaram a atenção. A primeira é uma relutância muito forte, uma resistência muito forte a falar sobre violência ou falar até a própria palavra violência. Então, muitas vezes usavam estratégias para não falar de violência, eu posso mencionar um pouco disso daqui a pouco. E a segunda coisa que chamou muita atenção foi a unanimidade de falar que o Rio de Janeiro é um estado em guerra. Como eu mencionei, a própria excepcionalidade que eles alegam no Rio de Janeiro, da geografia, da política, dessa configuração armada, com vários grupos armados competindo por território, então para eles isso configuraria uma guerra. Então daí vem essa ideia da polícia que gritou guerra. Eu sou partidário da ideia de que não é uma guerra, por vários motivos, né? É muito difícil conceitualizar a guerra para começo de conversa, então sempre é um conceito muito contestado, mas eu acho que existem consequências muito deletérias você categorizar a situação do Rio de Janeiro ou de outros lugares como sendo guerras. Porque a guerra ela tem uma função, né? Ou melhor, o alegar uma guerra tem uma função, ou mais de uma função, e tem consequências. Então, como eu menciono nesse artigo, na minha dissertação, para os policiais, falar em guerra é primeiro um pedido de latitude, de autorização para cometer atos vistos como de guerra, né? Teve um policial que eu entrevistei que ele mencionou que no Rio de Janeiro nós não deveríamos agir, ou nós, no caso policiais, né? Nós policiais não deveríamos agir sob leis, uma Constituição de paz, que a nossa Constituição brasileira é uma Constituição de paz. Deveríamos agir sob leis de guerra. Ele complementou dizendo, os policiais do Rio de Janeiro deveriam agir sob as exceções constitucionais que versam sobre guerra. Quando ele fala isso, exceções constitucionais que versam sobre guerra, está se referindo explicitamente ao capítulo 5 da Constituição Federal de 88, que fala que a pena de morte é proibida à exceção do caso de uma guerra declarada. Então, ele estava explicitamente pedindo autorização política, jurídica, para matar. Matar o inimigo. Matar o inimigo, exato. Que inimigo é esse? Exato. Quem é esse inimigo, né? Quem nomeia o inimigo? Isso, Carl Schmitt, né? A gente vê esse poder do político de definir quem é um amigo e quem é um inimigo. E a própria definição de quem é o inimigo também tem consequências. Então, eu acho que tem mais consequências deletérias, né, prejudiciais, falar que o Rio de Janeiro está em guerra do que existiriam benefícios para os policiais, para a população, para a segurança pública no Rio de Janeiro. Então, daí vem essa ideia da polícia que gritou guerra. Fundamental esse trabalho de buscar, né, a conceituação, a documentação por meio da Constituição e compreender a dinâmica de significados da expressão guerra, né? Também utilizada nos contextos de uma maneira crítica política. Eu tenho sido assim muito crítico, sob o ponto de vista também de que a política ela tem uma responsabilidade fundamental, né? Há um jogo político de interesses, de relações de poder, que, sem dúvida nenhuma, utilizam a polícia também, as instituições policiais, de maneira estratégica para o cumprimento de seus objetivos, né? E a gente, certamente, quando a gente assim mergulha na pesquisa, a gente, de fato, consegue dissertar melhor sobre essas questões e perceber as subjetividades que estão por trás também dessas questões, né? Bom, você já falou um pouco aí, né, da sua metodologia, das suas entrevistas com os policiais militares do Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse trabalho, assim, como é que você está
enumerando, escolhendo esses policiais e qual que é a relevância dessas entrevistas para a sua pesquisa e para o contexto de uma maneira geral. Metodologicamente, quando comecei minha dissertação, eu nunca havia feito entrevistas. E eu não tinha pessoas no meu departamento que tivessem experiência com entrevistas para me ajudar também. Então, foi um pouco um processo de aprendizado ali na marra, né, na prática. E estudando muito sobre o assunto, sobre entrevistas, lendo muitas entrevistas, eu escolhi por usar o que eu chamei, melhor, o que a literatura chama de snowballing, né, ou método da bola de neve, que você encontra um contato e você pede para esse contato referência de outros contatos possíveis para você expandir sua pesquisa. E assim em diante, né? Um método meio de progressão geométrica. Essa foi a escolha inicial, mas acabou que no processo de fazer as entrevistas eu não usei tanto o snowballing quanto eu imaginei que usaria. E aí eu uso uma outra coisa que eu encontrei em um artigo até de um cientista político falando sobre entrevistas, que ele fala do serendipity factor, né? O fator serendipidade. Serendipidade é esse conceito que a gente não tem tanto no português, né? Que é essa coisa do acaso, né? As coisas que acontecem por acaso. E ele sempre fala sobre, esse autor, né? Ele fala exatamente sobre como entrevistas sempre tem esse acaso, né? Você não sabe o que vai acontecer. Não sabe o que a pessoa vai falar, não sabe se vai acontecer alguma coisa no meio da entrevista que tem que ser interrompida, não sabe se a bateria do gravador vai acabar, né? Você não sabe quem vai encontrar no meio do caminho. Então, assim, existe muito essa aleatoriedade no processo de entrevistas. E, realmente, os meus contatos, meus informantes foram muito por acaso. Então, o primeiro foi, como eu mencionei, esse conhecido da minha família, e eu achei que ele seria a minha única fonte. Só que, logo em seguida, da entrevista que eu conduzi com ele, a minha irmã foi para uma festa com uns colegas no Uber. Um deles mencionou que o celular dele foi roubado e quem encontrou foi o pai de um amigo que é policial. E aí a minha irmã pegou o contato dele para mim. Então, ele foi meu segundo entrevistado. Um outro, minha mãe estava vendendo o carro dela à época, e quem comprou, coincidentemente, foi um policial. Então, já me apresentei, já falei da minha pesquisa e entrevistei ele também. Um outro foi um amigo da minha namorada, que também, de novo, né, o acaso. Eu estava tentando fazer as entrevistas todas em locais razoavelmente neutros, tanto para eu ficar mais confortável, quanto para o meu participante ficar mais confortável também, porque imagina, né, falar sobre a polícia dentro do quartel, do batalhão. Mas esse policial, particularmente, ele insistiu que eu encontrasse o batalhão. E aí eu aceitei, fui ao batalhão e, indo para a sala dele, ele me apresentou para um outro policial e esse policial que eu entrevistei, ele tinha um horário limitado para entrevista. Então, quando deu o horário, ele falou, olha só, desculpa, vamos ter que acabar por aqui. Na hora, de novo, acaso, esse policial que ele me apresentou entrou para dar algum aviso. Aí ele falou, fulano, você está livre agora? Tô. Então dá uma entrevista aqui para ele, por favor. Então eu já consegui uma segunda entrevista no mesmo dia, eu não estava nem preparado para isso, não tinha nem levado a documentação para ele, depois eu enviei para ele, né, por outros meios. Então, assim, foi assim que eu consegui esses contatos, né, esse método de bola de neve e esse método do acaso que eu chamo. E aí, a partir daí, né, eu fiz as entrevistas, eu gravei todas. Isso tem consequências, porque te garante, de certa forma, uma coleta mais precisa das informações, mas, ao mesmo tempo, limita quais informações vão ser ditas, né? Então, alguns policiais se restringiam, né, se furtavam de falar algumas coisas porque estava sendo gravado, falavam com uma linguagem diferente da habitual deles. E isso também influenciou na minha pesquisa. Tem uma autora chamada Lian Fuji. Ela tem um texto muito bom que ela fala exatamente sobre os metadados da pesquisa, né? Porque quando faz uma entrevista, a ideia inicial é de que o que é dito é o que importa. Ela argumenta que não, que o que não é dito importa tanto quanto o que é dito, os metadados, né? As hesitações, os atos falhos, as pausas, os silêncios, as mentiras. E isso se tornou esse texto que eu mencionei da Polícia que Gritou Guerra, né? Porque, como eu mencionei no início, eles se furtavam de falar sobre e falar em violência e falavam muito em guerra. E existe uma tensão aí, né? Como é que existe guerra sem existir violência? E aí eu fiz uma certa forma, uma análise de discurso do que eles diziam, né? Para tentar chegar às funções da guerra, como eu mencionei para vocês. E, né, até voltando um pouco à ideia da polícia que gritou guerra, né, comparando com a história do menino que gritou lobo, a questão das consequências deletérias é que elas não são só para a população. Né? A própria polícia, ela sofre por isso, porque se eles usam guerra querendo latitude para as né, ações deles nas comunidades ou nas ruas, ou o que seja, ao mesmo tempo, falar em guerra torna eles soldados. E soldados morrem no decorrer de guerras. Então, se por um lado eles querem valorizar o trabalho deles, eles acabam
uma consequência, né, não intencional, tornando a vida deles mais descartável, menos valorizada. Então, a perseguir a guerra daí também. E todos os dados das pesquisas, principalmente a gente vê aí pelo anuário estatístico aí do Fórum de Segurança Brasileiro, né, Vitor? Trazem esse cenário que você mencionou aí, a polícia que mata, mas a polícia que morre também. Exato. Né? E talvez esse seja um também dos grandes problemas, né, dessa cultura, não sei como a gente pode chamar isso, sabe, dessa política, né, que a gente tem a sensação, eu sempre menciono muito o livro também do Marcos Rolim, o jornalista Marcos Rolim, que também teve uma experiência de estudos na Inglaterra com a polícia inglesa, né, não sei se você já teve a oportunidade de ler, que é a Síndrome da Rainha Vermelha, e ele menciona, ele se utiliza dessa metáfora para poder trazer uma passagem do livro da Alice no País das Maravilhas, quando ela corre em círculos de mão dada lá com a rainha, e a percepção de que elas não estão saindo do lugar nunca, né? Então, a gente tem essa sensação, muitas vezes, de andar em círculo e de correr, 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 correr e não sair do lugar. E é muito angustiante. Eu imagino que para os próprios agentes das instituições de segurança, como visivelmente para a população, de uma maneira geral, que fica à mercê, né? Assim, a gente não consegue ver uma solução. A gente vê o Brasil agora discutindo uma nova política de segurança, quer dizer, tentando implementar, né, um SUSP, que é de 2018, mas que é filho também de outras tentativas já de lá de trás, né, Vitor? De tentar implementar Sim. políticas e sempre com a polícia nesse eixo central. Né? Sim. Porque, assim, o senso comum, não sei se é uma percepção que você tem também, assim, o senso comum, toda vez que a gente fala em segurança pública, as pessoas, a primeira instituição que vem à cabeça é a polícia. Né? E, normalmente, a polícia militar, né? Porque, constitucionalmente, é a polícia ostensiva, é a que a gente mais vê, ou pelo menos deveria mais ver, né? Sim. E aí eu quero emendar, então, uma outra pergunta, porque, assim, é muito interessante ouvir você nos trazer esses conhecimentos e compartilhar com a gente aí os passos da sua pesquisa, porque, de uma forma também assim bastante ampla, você está trabalhando com os desafios também da Polícia Militar do Rio de Janeiro, no cumprimento das suas funções constitucionais, em especial no cenário do Rio de Janeiro, em um enfrentamento muito particular e problemático do crime organizado. Né? Você falou da crise de legitimidade, que eu acho que é uma outra questão também muito importante e essencial do seu trabalho. Né? Como é que você consegue avaliar, assim, ainda aqui no início da pesquisa, né, alguns pontos, assim, alguns principais desafios dessa polícia, tanto sobre esse ponto de vista das relações internacionais, né, quanto sob o ponto de vista da própria atuação também no cenário do Rio de Janeiro? Eu acho que quando você menciona, né, o livro, essa ideia da rainha correndo em círculos, né, isso me remete muito a uma outra unanimidade que eu encontrei nas minhas pesquisas. Já fiz mais de uma pesquisa entrevistando policiais, né, teve o mestrado, depois um outro projeto de pesquisa que eu participei, agora o doutorado, e literalmente todos os policiais com quem eu já conversei falam que trabalhar na polícia, ou ser policial, ou policiamento, é enxugar gelo. E essa ideia do enxugar gelo é uma ideia muito importante da minha dissertação. Eu ouvi muito essa expressão também, Vitor. Exato. É enxugar gelo. Teve um que falou, a gente não vai resolver a guerra, vai só diminuir o conflito. Ok, acho que até um pouco otimista da parte dele. Então, essa ideia do enxugar gelo, eu acho que ela é importante também, porque isso alimenta um pouco a frustração policial. Tem um autor brasileiro chamado Roberto Cantes de Lima, é advogado e antropólogo, e tem um livro também que é essencial sobre a polícia, que é a Polícia do Rio de Janeiro, seus dilemas e paradoxos. Acho que é esse o subtítulo. Ele fala exatamente sobre isso, sobre como a polícia do Rio de Janeiro especificamente, mas isso pode ser entendido por qualquer polícia, eu imagino, é uma instituição que ela é paradoxal por essência. Né? Ela tem que lidar com tensões tanto dentro de si própria quanto com outras instituições com as quais ela contribui, né? O sistema judiciário, o sistema penal, o sistema político,
né, que cria tensões que tornam o trabalho dela um trabalho impossível, como chamo na minha dissertação. Então, nesse sentido, eu sou até um pouco solidário com os policiais, porque realmente é um trabalho impossível. Tentar agradar gregos e troianos ao mesmo tempo e fazendo uso da violência. Então, é um desafio muito grande, talvez até diria quase insuperável, porque quando você resolve uma coisa, você acha outro problema para resolver, né, em relação à polícia, segurança pública, que muitas vezes as iniciativas de reforma, né, as inovações, o SUSP, o que seja, essas políticas que são tentadas, elas tentam, de certa forma, como esse policial falou, né, reduzir um pouco o conflito, mas não vão solucionar a guerra. Não à toa existem, né, também propostas recentes sobre se não está funcionando, vamos desmilitarizar, ou se não está funcionando a desmilitarização, vamos desfinanciar, se não está funcionando desfinanciar, vamos abolir, né, e tentar outras formas de lidar com segurança pública. Como você mencionou, segurança pública, quando a gente pensa em segurança pública, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a polícia. A polícia não deveria ser a única nem a primeira coisa que a gente pensa quando se fala de segurança pública. Né? Tem muitas outras coisas que influenciam a segurança pública. Saúde e educação é o básico, que todo mundo sabe, todo mundo fala. Às vezes, iluminação das ruas é uma coisa que influencia. Enfim, tem muitas coisas que influenciam a segurança pública, né? Porque é uma coisa que é quase holística, né? Você mexe numa coisa, vai influenciar na segurança pública e vice-versa. Mexe na segurança pública, vai influenciar outras coisas também, em orçamento público. E, de novo, né? Economia é um sistema quase fechado. Você tira dinheiro de um lugar para botar em outro. Ou se você está botando em um, está te deixando botar em outro lugar. Então, vai pensar também, os nossos recursos são bem utilizados, né? Será que precisa de mais investimento em armamento? Será que precisa de mais investimento enfim, em equipamento, em treinamento, ou até em viagens? Será que as viagens são tão úteis ou importantes assim que mereçam esse investimento? É um desafio, e acho que se não fosse, né, a gente não estaria discutindo polícia em 2025, seria algo já ultrapassado para a gente pensar quais são os problemas e quais são as soluções. É interessante, sim. Não sei, talvez você vá perceber isso de uma maneira mais profunda no decorrer da sua pesquisa de doutorado, mas assim, quando a gente fala dessa questão da legitimidade, primeiramente, né, a gente vai questionar e vai trabalhar com a ideia da legitimidade da população perante, né, a questão da confiança e da credibilidade nas instituições de segurança pública, em especial as polícias, né? Mas é muito interessante perceber também como esta questão da confiança, da credibilidade, da legitimidade, ela parte também de um princípio interno dentro das instituições, entre os próprios agentes. Né? O que eu quero dizer, existem conflitos internos também dentro das instituições. Muito, penso eu, Vitor, em função de um cenário político no Brasil que nos é muito comum, não só na segurança, mas em outras áreas também. A formulação, o legislar sobre determinadas políticas que, no papel, elas nos apresentam um mundo ideal. Sim. Mas elas entram em conflito com o mundo real, né? Com as operacionalidades do dia a dia. E eu vivenciei isso muito aqui, sabe? Assim, nas entrevistas que eu fiz também com os policiais, um instinto assim de frustração, sabe? De ver uma coisa ali definida no papel e não se consegue implementar porque as realidades operacionais são muito diferentes. E normalmente essas leis, essas legislações não são produzidas com a participação das pessoas que estão na linha de frente e que realmente poderiam dar alguma contribuição no sentido de, né, mostrar as diferentes realidades e que, às vezes, uma proposta que vem de alguém que está ali, né, sem uma experiência, não vai dar certo, porque não vai se encaixar naquele contexto ou naquela realidade em específico, né? Então, a gente sabe que tem uma questão geracional. Eu ouvi aqui, por exemplo, na minha pesquisa, alguns policiais mais antigos chamarem os mais novos, que trabalham com policiamento comunitário, de policial mochiba. Porque a ideia do policial é o policial, né? Aquele que vai para o enfrentamento, vai para a guerra. Né? E se você coloca um policial que está ali com aquela filosofia de trabalhar mais com a comunidade, com a prevenção, sem a arma e tudo mais, ele já é, às vezes, mal interpretado ou mal visto pelos próprios colegas.
Então, acho que são muitos fatores, né, Vitor? A pesquisa ela é muito interessante também sobre essa prerrogativa. O que você acha? Não, eu concordo com você. Existe uma dimensão muito forte de masculinidade e de sexualidade no trabalho policial, né? Tem dois antropólogos americanos, eu não lembro o nome deles agora. Um é Thomas Salem e a outra, acho que é Sarah Larkins. Eles escreveram um artigo, fizeram um trabalho de campo aqui no Rio de Janeiro, e eles mencionam, né, no trabalho de campo que fizeram, houve uma operação em algum momento, e um dos policiais, no dia seguinte, chegou super feliz no batalhão, no quartel, onde quer que seja, comemorando que, após ele ter matado um dos traficantes, a noite, né, com a esposa dele foi muito mais satisfatória. Então, existe uma questão dessa da virilidade, de uma masculinidade, que é associada com o uso da violência, com o trabalho policial. Então, até quando as PPs foram implementadas, a ideia, de certa forma, era que fossem policiais novos, né, não contaminados com o trabalho policial. Policiais recém-saídos da academia, né, que iriam direto para aquele contexto da polícia pacificadora, policiamento comunitário, para, de novo, não serem contaminados com o que já se entende por polícia. E também, você falou, né, do policial Mushiba, um policial que eu entrevistei, ele falou sobre os policiais raízes e os policiais Nutella, né, eu sou policial raiz, na minha época eu sou policial raiz, não é policial que bota farda para dançar no TikTok, esses policiais de tela de hoje em dia. Tem essa coisa geracional, e essa coisa geracional também tem um processo de socialização muito forte, em que se ensina aos policiais, na própria prática do exercício policial, né, a partir das instruções policiais mais velhos, ou mais cascudos, como esse policial mencionou, de como deveriam agir. Então, esse policial estava falando exatamente sobre isso, sobre como é que ele falou? Ele foi uma coisa do tipo, antiguidade é posto. Né? Ele falou essa expressão, antiguidade é posto. Então, você que é policial novo, tem que parar, tem que abaixar o ouvidinho, tem que ouvir o policial cascudo, o policial mais velho, porque ele sabe como faz. Um outro policial também, nenhuma relação com esse primeiro. Um era civil, inclusive outro militar. E segundo, o policial também falou que ele era o policial com menor experiência que eu tinha entrevistado, ele era aspirante oficial, então tinha 3 anos só de corporação, e ele falou que estava numa operação e um policial, né, da carreira de praças, não era nem da carreira de oficialato, mas da carreira de praças, mencionou para ele que, falou assim, chefe, atira ali naquele mato ali. Né? Então deu uma instrução para ele, ele atirou e ele falou, não, realmente deu certo atirar no mato, porque deixou o inimigo desconfortável, né, ajudou a gente a tomar ali aquele território. Então, existe muito disso, dessa questão da antiguidade, uma questão de masculinidade, uma questão de sexualidade no trabalho policial, que realmente é muito resistente. É muito resistente. Então, como você estava mencionando, das próprias divergências, né, e controvérsias que há dentro da instituição, né, existe um processo de socialização muito abrangente, que realmente perpassa basicamente todo mundo que está na polícia. Por exemplo, como eu mencionei, o enxugar gelo, né, essa ideia da guerra, mas, ao mesmo tempo, existem diferenças muito grandes sobre como essas duas coisas e todas as outras coisas também são implementadas na prática. Então, havia policiais que eu entrevistei que falavam não acaba com violência com mais violência. Então, eu sei que eu estou indo lá para enxugar gelo, não estou indo fazer nada lá no morro. E outros policiais que não, que falavam que se a gente não for para o morro, e aí uma crítica que era frequente também era a DPF 635, né, a DPF das favelas, que proibia operações sem justificativa. Falam, não, agora quem proibir a gente ser policial, eu tenho que ir para o morro, porque se eu não for para o morro, a criminalidade vai aumentar muito. Então existem essas divergências também no próprio seio ali da corporação. Bacana, Vitor. A gente está quase chegando no final aqui da nossa conversa. O relógio voa quando o papo tá bom, gente. Eu sempre falo isso, né? Aqui no Nevídeo em Pauta. Para finalizar aqui, eu queria te perguntar e queria que você falasse um pouco também sobre a importância do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ nessa sua trajetória aí e o que você espera com os resultados finais aí da sua pesquisa. Bom, o IESP é uma instituição tradicionalíssima, né, um dos melhores departamentos de ciência política e sociologia do Brasil, com uma história igualmente importante para o desenvolvimento das duas disciplinas no país. E até por isso, é um lugar que, infelizmente, à exceção de muitos outros departamentos no Brasil, é bem financiado. E isso é essencial para pesquisas, particularmente pesquisa de campo. Né? Então, existe essa importância financeira, como existe também para a polícia nas suas viagens, mas existe também
uma colaboração grande que eu sinto com os professores, né? De professores, tem professores no departamento que são muito solícitos em me ajudar, conversando sobre a minha pesquisa, pessoas que não são nem meus orientadores, né? Além do meu orientador, mas para ler meus textos, me dar sugestões, os Quem é o eventos que seu eles fazem. orientador, Vitor? É o Pedro Vilas Boas, que também pesquisa polícia, militarismo, ele que está me acolhendo lá no departamento desde que eu cheguei. Mas até o pessoal de sociologia, né? Porque a pesquisa é muito sociológica também. Inclusive, eu ouvi muito isso, que a pesquisa é muito sociológica, o que foi até um desafio, de certa forma. E, de novo, o IESP foi um lugar muito bom para eu fazer minha pesquisa exatamente por isso. Porque quando eu procurei um programa de pós-graduação para o meu doutorado, eu queria algum lugar que eu tivesse contato próximo com pessoas de sociologia e antropologia. Porque eu sei que minha pesquisa é muito sociológica. Então, eu estou no departamento de ciência política, né, no programa de ciência política, mas eu converso, eu participo das aulas, participo dos eventos do pessoal de sociologia também. Agora, quanto aos resultados da minha pesquisa, eu estou bem no início atualmente, né? Eu já fiz um mapeamento de quase todas as viagens do século XXI. Eu agora pretendo fazer mais entrevistas com policiais, porque eu acredito que fazendo as entrevistas eu consigo informações que não são possíveis de se encontrar nos documentos, ou que seus documentos não dão informações completas. Eu consigo pegar também a perspectiva individual, ou até mesmo social, coletiva, né, das policiais a partir daquilo que eles estão fazendo. E eu espero conseguir não só relatos sobre como foram as viagens, o que aprenderam e, de novo, o que ensinaram, mas também, se possível, conversar com policiais da carreira de praças também, para ver como eles recebem esses treinamentos, como isso influencia na prática, né, do policiamento no Rio de Janeiro, ver se existe uma influência, porque às vezes não ter influência é um resultado de pesquisa interessante, né? Realmente, estão viajando para 300 lugares diferentes, fizeram 300 viagens em 25 anos, mas não teve nenhuma diferença para o policial na ponta. Então, isso é um resultado interessante. E a gente fica na certeza de que muito em breve você vai voltar aqui no Nevide em Pauta Convida, não é, Sara, Tiago, Elias, para trazer os resultados finais, então, aí do seu trabalho de doutorado. E você certamente está trazendo uma grande contribuição já de partida, Vitor, porque só essa metodologia que abre perspectivas de escuta desses agentes, ela é um diferencial, sem dúvida, que vai agregar muito à sua pesquisa e para as próprias políticas públicas que futuramente a gente espera, né, que sejam repensadas, replanejadas e implementadas de uma maneira mais eficaz. Então, quero te agradecer mais uma vez muito a sua disponibilidade de vir conversar com a gente aqui no Nevide em Pauta Convida, deixar aqui o nosso microfone aberto para que você faça aí as suas considerações finais. Ricardo, eu que agradeço pelo convite, foi realmente um prazer conhecê-los e participar aqui do Nevide em Pauta. Será um prazer também voltar daqui a algum tempo com mais resultados da pesquisa, para mais uma conversa como essa que realmente foi deliciosa. Agradecer o Elias, Tiago, a Sara, foi um prazer. E é isso, muito obrigado, espero que tenhamos mais oportunidades como essa. Muito bem, com certeza. E quero deixar também um abraço para a minha amiga, jornalista, professora, que é a sogra do Vitor também, a Ana Lúcia Rangel, que é uma pessoa muito querida, com quem eu também já tive a oportunidade de compartilhar a sala de aula. Então, mais uma vez, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente também aqui pela nossa live no Instagram, no nosso @nevide.fjf, e deixar uma saudação para todo mundo que vai nos ouvir daqui a pouquinho também, lá pelo nosso canal no Spotify, pelo nosso canal no YouTube, e acompanhar também as nossas redes sociais digitais de uma maneira geral. Mais uma vez, muito obrigado, Vitor. Um abraço para todos os voluntários de graduação que estão aqui com a gente nesse projeto de extensão e interface com a pesquisa, e até o próximo episódio. Obrigado, abraço.